Paz, queridos, bom dia. Bom estarmos aqui, não só pela presença dos irmãos que estamos conhecendo, né? Mas também muito mais pela presença do Senhor. Já podemos sentir que Deus se faz presente aqui nessa manhã, e isso é o tudo de melhor que temos, a presença do Senhor. Poderia ter aqui muitos artistas, né? Já tem, além dos que já tem aqui, pastor André, né? E esse grupo maravilhoso, são artistas sim, eles praticam uma arte, né? A arte do louvor, da música, né? Mas eles o fazem não para a glória própria, mas para a glória do Senhor. Mas, independente de quem está aqui, o maior que está aqui, o Todo-Poderoso, é o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós damos glória, honra e louvor eternamente. Meus amados, eu convido a você, por gentileza, a abrir sua Bíblia na carta aos Colossenses, no capítulo de número 3. Prometo ser breve, não vou cansar vocês. Sei que vocês têm muitas atividades durante o dia e também vocês não me suportarão por muito tempo. Glória a Deus. Colossenses 3, versículos 1 ao 4. Deve estar em algum lugar. Não está. Mas muito bem, vamos lá. A exortação à santidade e ao amor fraternal. Eu creio que são os dois temas que Deus quer trabalhar na vida de qualquer cristão, né? Santidade e amor fraternal. O amor ao irmão, o amor ao próximo, não é? E, obrigado, irmão, melhorou bastante. Essa idade você não enxerga muito bem mais. Todos encontraram? Amém. Passamos então a ler. Versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém, querido? Paulo aqui, queridos, mostra-nos nesta epístola que o crente que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal está morto. Então eu estou falando aqui com uma congregação de mortos. Amém? Mas mortos não diz amém. Glória a Deus. Mas vocês estão mortos para o mundo, para o pecado, para aquilo que é a maior destruição da humanidade, que é a escravidão do pecado. Estamos vivendo em uma pandemia, muito tem se falado, brigado, né, por conta disso. E muitos atribuem como o mal maior do momento, mas nunca foi, nunca será o maior mal do momento. O maior mal sempre foi e sempre será o pecado. Mas graças a Deus que nos deu o seu dom inefável, Jesus Cristo, que venceu o pecado lá no Calvário, e não só o venceu, mas também nos torna vencedores em seu nome. Não somos mais escravos do pecado. Esse mal que assola a humanidade, esse mal que tem trazido guerras, tristezas, mortes, pranto, choro, desesperança, revolta, ódio, assassinato, enfim, todo tipo de maldade é o pecado que produz na vida humana. Mas Jesus o venceu e nós também somos vencedores. O crente morreu juntamente com Cristo. Isso é muito importante nós observarmos, porque esta morte, ela é uma morte benéfica. É uma morte que ela traz bom resultado. É uma morte que liberta. É uma morte transformadora. É uma morte que não traz tristeza, traz alegria. É uma morte que não traz desesperança, traz esperança. E essa esperança não é uma esperança terrena, é uma esperança eterna. E hoje em dia, mediante todas essas tragédias que vivemos, de perda de pessoas amadas, de pessoas internadas, de pessoas
com tanta dificuldade, seja financeira, seja espiritual, seja emocional, não é? A palavra do Senhor nos dá um rumo, nos dá um norte, o que buscar e o que pensar, porque nós não sabemos nem o que pensar mais, o que pensarmos da política, o que pensarmos da justiça brasileira, o que pensarmos da sociedade hoje, qual rumo está tomando essa sociedade, qual é o futuro que isso reserva para os nossos filhos e netos, que eu já sou vovô, muito obrigado. Então, queridos, aqui a Bíblia nos dá um rumo, olha o que o apóstolo vai dizer. Se já ressuscitastes com Cristo, nós já ressuscitamos pela fé, morremos, mas não para a destruição, morremos para a ressurreição e libertação em Cristo Jesus do poder do pecado. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, aí vem a diretriz. Pensai, não é isso que está dizendo aí? Ou melhor dizendo, antes, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Onde é que está a nossa busca? Qual é o nosso alvo? Onde queremos chegar? Onde, melhor dizendo, a sociedade atual está pretendendo ir? Parece que não tem diretriz. E falo com toda certeza, não tem mesmo. Quem vive debaixo da escravidão do pecado não sabe para onde está indo, porque se soubesse, arrependeria urgentemente, voltaria urgentemente aos pés da cruz. Porque se a humanidade entendesse, percebesse, soubesse o que aguarda eles após a morte, queridos, se há uma luta tão grande para não morrer essa morte, eles não têm nem noção qual a luta deveria ser travada para não encarar a segunda morte. Porque Jesus diz lá em Lucas 12:4, não temais os que matam o corpo, depois não tem mais o que fazer. Olha que Jesus está falando da morte. Jesus está falando de um bandido, de um assaltante, de um assassino que pode nos matar. E Jesus diz, não tema ele, não tenha medo disso. Por que, Jesus? Nós não devemos temer a morte, que é o mal maior para o homem. Jesus diz, porque há um mal ainda maior. Há uma morte superior à morte que vocês conhecem. Mas ele diz a quem devemos temer, não a segunda morte em si, mas aquele que tem poder sobre ela, que é o nosso Deus. Ele diz, eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. E essa é a segunda morte, e esse é o grande problema do ser humano. Não é o vírus, não é a morte física. Essa um médico pode nos ajudar, um remédio pode solucionar, mas a segunda morte, querido, só o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado no Calvário pode nos livrar dela. É dever de cada um de nós trabalhar, estudar, lutar pela vida, né, por dias melhores, né? Mas como salvo em Cristo Jesus, temos um objetivo de máxima importância, que é morar no céu. Objetivo final, depois de tudo que fazemos aqui, alguém chegar e perguntar para você, e agora? Qual é o próximo passo? Para onde você está indo? Qual é o objetivo? Qual é a razão de todo esse ativismo de vocês aí? Todo domingo, todo dia da semana, vocês estão na igreja, vocês estão orando, estão lendo a Bíblia. Para quê? Para morar no céu. Não tem nada que se compare a isso, queridos. Já foi falado aqui, não tem tesouro, não tem alegria dessa vida, não tem pessoa, não tem fama, não tem nada que se compara ao estar com o Senhor e estar caminhando para a nova Jerusalém celestial. Versículo 1, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Paulo está aqui nos dizendo, fixemos nossa mente onde Jesus se encontra e busquemos aquilo que Ele também busca. Jesus busca o melhor para o homem. Jesus quer o melhor para essa humanidade. Irmão, mas será que Jesus não está cansado de ver tanto pecado? Será que Jesus já não está desistindo dessa humanidade? Jamais. O amor de Jesus é incansável. O amor de Jesus é infindável. O amor de Jesus é eterno e ele vai, já foi até as últimas consequências.
Não é de palavras apenas, não. Porque se nós lêssemos o capítulo 3, versículo 16 de João, onde diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e ali tivesse um ponto final, ficaríamos meio com o pé atrás, né? Bom, ele amou, mas até aí, o que foi que ele fez? Porque o amor, irmãos, para o judeu é diferente da nossa visão de amor. O judeu, quando se fala em amor, ele não é como nós que já vê coraçõezinhos, estrelinhas, né? Nós, quando falamos em amor, já ficamos todos cheios de sentimentalismo, né? Eu te amo, aí o irmão já começa até, oh, que bom você me ama, estou tanto precisando de amor. Quando o judeu fala em amor, ele está falando em ação. Amor para judeu é ação. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha a continuidade. Porque deu. Então ele amou porque deu, e ele deu porque amou. É ação. Imagina se Deus ficar só no sentimento. Eu amo essa humanidade, eu morro de amor, como eu amo essas crianças. Mas se ele não tivesse atitude de dar ao seu filho, nada nos resultaria desse amor. E isso serve para mim, serve para você, como uma diretriz, como uma lição. Vai amar? Então ame na ação. Pratique. Por isso João diz, filhinhos, não amemos apenas de boca, palavras, né? Mas em obras e em verdade. Vivemos uma época onde as pessoas são materialistas, onde as pessoas estão buscando apenas bens materiais. E lamentavelmente não estamos nem falando do povo do mundo, estamos falando de povo nosso. A busca hoje no meio evangélico é de dar tristeza, irmão. É tanto que a oração para nós, ela caiu num reducionismo tão grande. Quando falamos em oração, já vem logo a pergunta, pelo que vamos orar? Vamos pedir o quê? O pastor fala, irmão, vamos clamar aqui durante um mês, irmão. Pelo que, pastor? Quem que está doente? Quem está desempregado? Não estou dizendo que não seja legítima essa oração. Mas a oração está muito acima disso. Orar não é só pedir. Orar não é só buscar coisas. Orar é, acima de tudo, unir-se àquele que quer salvar a humanidade. Unir em coração, unir em pensamento, em sentimento, em vontade de que sejam salvos de verdade. Filipenses 2,21 diz, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. É patente, é visível, a busca, ela é muito pessoal, ela se torna muito egoística, eu quero isso, então eu vou buscar, pastor, me ajude em oração, porque eu quero tal coisa, amém, é legítimo, sim. Mas não pode resumir-se aí buscar o que é para mim, o que é para, no máximo, aqui a minha família, ou no máximo a minha igreja, não, é o meu bairro, é a minha cidade, é o meu país, é o mundo. O secularismo tem predominado em nossa sociedade nos dias atuais. Mas eu acho fantástico uns salmos, onde o salmista, eu creio que é Davi, 27, versículo 8, lá diz assim, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Olha que lindo, que oração exemplar. Ele não diz lá, quando o Senhor diz, busca-me que eu vou te dar uma fazenda, no caso lá, né? Ou aqui hoje, busca que eu vou te dar um carro zero, vou te dar um casamento, vou te dar isso. Não, aqui ele está dizendo, quando tu dissesse, buscai o meu rosto, a minha face. Olha que isso retira todo o egoísmo, todo o egocentrismo, isso fixa na glória de Deus, na face de Deus. E ele responde afirmativamente, o teu rosto, Senhor, buscarei. E isso, irmãos, muitas vezes tem um preço, né? Buscar ao Senhor, buscar aquilo que é do alto. Nós às vezes começamos bem, né? Nós estamos empolgados. Irmão, estou buscando aí uma bênção. E eu até muitas vezes comento, não sou tão velho, né? Acho que o pastor André aqui, o nosso padre, é um pouquinho mais velho que eu. Mas eu nasci no Evangelho, né, irmãos? Nasci na igreja, não vou dizer rato de igreja, eu sou filho de igreja, glória a Deus por isso, né? Mas há não muito tempo atrás, você encontrava um cristão, um crente,
Como é que está, irmão? Como é que está a vida, irmão? Irmão, eu estou buscando ao Senhor. Eu estou buscando batismo no Espírito Santo. Eu estou buscando dons espirituais. Olha, irmão, eu estou evangelizando um vizinho lá, está difícil, mas estou orando, Jesus vai salvá-lo. Porque Jesus está voltando, Jesus está às portas. Esse era mais ou menos o comentário que se fazia quando você encontrava um crente. Hoje, como é que está, irmão? Irmão, estou aí já lutando, estou montando minha segunda empresa, eu estou fazendo minha terceira faculdade, eu estou conquistando uns negócios, estou para viajar para o exterior. Amém, não é que isso é errado. Mas olha a mudança, irmão, do foco, da busca, da perspectiva. Será que não tem alguma coisa errada ou é coisa da minha cabeça? Porque aqui está muito claro, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, e não as que são da terra. O verbo aqui é um verbo, não é, de ação, buscai. Buscai, não é uma coisa assim, olha gente, se vocês se interessarem, se vocês acharem que é legal, busquem, mas caso contrário, tanto faz. Não, o apóstolo está sendo muito enfático, muito claro. E o salmo que eu li aqui, buscar a face de Deus, é a maior busca que o homem tem na vida. Tem gente buscando uma série de coisas, como já falei, mas a busca das buscas é o rosto de Deus, é a face de Deus. Isso não é cansativo, isso não enjoa. Irmão, eu estou orando há 2 anos, há 10 anos, já enjoei desse negócio de orar. Eu tenho uma sobrinha, hoje ela está casada, mas quando ela era pequenininha, ela chegou para a mãe e falou, mamãe, quando é que nós vamos parar de ir para a escola dominical? Ela estava enjoada, estava cansada, mas é uma criança. Mas buscar a face de Deus não tem limite, não tem cansaço, não enjoa. Pelo contrário, é muito estimulante. Quanto mais você busca o Senhor, mais você quer buscar. Quanto mais você busca as coisas espirituais, mais você quer buscar. Quanto mais você lê a palavra, mais você quer ler. É assim ou não é? Amém. Olha, que maravilha. As pessoas estão deixando de buscar a Deus para buscar os bens materiais. As pessoas estão mais preocupadas com a vida no presente do que com a vida eterna. E eu sempre digo, irmãos, eu vejo pessoas e eu até me inspiro nelas e até admiro, né? Pessoas que lutam pela vida, buscam aquilo que eles propõem fazer, né? E lutam mesmo, e pagam o preço, e perde sono, e perde, né? Muitas vezes perde até a família para buscar aquilo que interessa a eles. Aí eu digo, será que para a eternidade não poderia ter pelo menos a metade dessa empolgação? Se nós tivéssemos uma visão, que agora é o oposto do que eu acabei de dizer, se o mundo tivesse a visão do que aguarda eles, eles correriam para Jesus. Agora, se o crente também, por outro lado, tivesse noção, visão clara do que aguarda ele na eternidade, irmãos, a sua busca seria Deus, 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 Deus. Aleluia! Não tem nada mais para nos empolgar, irmãos, porque tudo mais tem uma data de validade. Quantas pessoas você conheceu que eram ricas, hoje estão na pobreza, ou o contrário? Mas todas elas vão passar do mesmo jeito, com riqueza ou com pobreza. A juventude passa, os projetos dão errado, a nação erra o rumo, a coisa piora, depois melhora, mas enfim, vem uma geração, passa, a outra vem, passa, e assim os milênios vão se passando. Agora a eternidade é tudo de que nós precisamos. A nossa alma tem sede disso. Mateus 6,33 é o clássico, não é? Quando Jesus, ninguém menos do que Jesus, depois de citar ali a busca humana comum, né, natural e até louvável, legítima, né, que é buscar o alimento, a vestimento, né, que são coisas básicas para a sobrevivência humana. Jesus deixa claro, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós invertemos a ordem, nós buscamos o acréscimo e esquecemos o essencial. Buscai primeiro o reino de Deus. Jesus está dizendo, aquele que busca primeiro o reino de Deus, todas estas coisas que Jesus citara ali, não é?
que é o alimento, a vestimenta, vem como acréscimo, vem como uma premiação. Isso, obviamente, não quer dizer que eu vou cruzar os meus braços, vou só adorar, cantar, louvar, ler a Bíblia, e Jesus vai mandar o arroz, o feijão, a vestimenta. Não. Jesus está dizendo aqui de busca, de interesse maior, de esforço prioritário. O que é prioritário na minha vida é o reino, ou não? Por isso precisamos focar nosso pensamento no céu. Quando fala que Cristo está sentado à destra de Deus, indica que sua missão terrena terminou, seu poder está completo, ele triunfou. Jesus é o maior exemplo de busca. Um certo dia os discípulos chegam para ele e dizem: mestre, come, se alimenta. Jesus disse: uma comida tenho para comer, que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus tinha a obra de Deus como alimento para a sua alma. Jesus, ele trabalhava incansavelmente e nem fome ele sentia. A impressão que dá é essa. Ele comia porque era necessário, obviamente, para manter a sua energia física. Mas o seu interesse, a sua vontade maior era fazer a obra daquele que o enviou para fazer. Como deve ser a mentalidade do cristão? Que hora termina, pastor? Fala, porque senão eu viro à noite aqui. Vocês vão me apedrejar, jogar cadeira em mim. Como deve ser a mentalidade do cristão? Versículo 2: pensai nas coisas que são de cima. Se parasse aí, estava bom, mas não, ele vai ser mais enfático, né? E não nas que são da terra, porque é fácil, como eu já disse. Nós nos encantamos com coisas desta vida. Nós empreendemos um esforço maior e muito grande pelas coisas desta vida e vamos deixando as coisas espirituais, que devem ser as primeiras, vamos deixando por último. Além de o crente buscar as coisas que são de cima, ele deve pensar nas coisas que são de cima. Para a pessoa que vive a vida mundana e que tem a mente carnal, é impossível pensar nas coisas espirituais. Isso é ponto básico. Paulo deixa claro, capítulo 1 de 1 Coríntios, que o homem natural, ele não entende as coisas espirituais. Por isso que ele não te entende. Fala: eu não entendo esses crentes, todo domingo está lá cantando, papá. Na semana seguinte é a mesma coisa, os anos se passam. O que é que tem de tão interessante? A mente deles não consegue compreender. O coração deles não consegue sentir o que você sente. Somente a pessoa que teve a vida regenerada por Cristo terá condições de pensar nas coisas que são de cima. Por isso Paulo, lá no capítulo 12 de Romanos, versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Olha que a transformação, ela vem pelo entendimento, pelo conhecimento. Não estou dizendo conhecimento de coisas desta vida, estou dizendo conhecimento experimental de coisas espirituais. A gente ora: Senhor, me transforma. Deus fala: eu quero te transformar, mas para isso você tem que compreender, você tem que entender, você tem que buscar entendimento, porque é através disso que você vai ser transformado. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aí nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantas vezes você já orou? Eu já orei muito. Senhor, mostra-me a tua vontade para a minha vida. Deus já mostrou, eu estou lá pedindo. Mas Jesus é paciente, ele vai mostrando. O crente convertido tem a mente renovada, tem a mente de Cristo. Olha que maravilha. O crente convertido vive aqui na terra, mas focaliza seus pensamentos naquilo que é espiritual, naquilo que agrada a Deus. Ele não tem a sua mente vazia, mas tem a sua mente ocupada com as coisas de Deus. Até porque a mente vazia, já tem um ditado aí que diz o que ela serve, né? E o apóstolo Paulo, em Filipenses 4:8, vai nos dar também mais um norte aqui. Ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, nisso pensai. E a mente, irmãos, querendo nós ou não, ela domina o nosso corpo, ela domina as nossas atitudes. Por isso Jesus, mente e coração na Bíblia é usado aí sinônimo, de forma alternada. Jesus diz o seguinte:
do coração que procedem os maus pensamentos. Não é, estava tendo uma briga lá porque os discípulos comeram sem lavar as mãos, né, num ato ritualístico. Jesus disse, isso aí não contamina o homem. O que contamina o homem é aquilo que é produzido no seu coração. Porque aquilo que é produzido no meu coração, que seja a minha mente, é isso que eu vou praticar. Não é? Por isso que Paulo ele insiste que tudo que é honesto, tudo que é justo, verdadeiro, de boa fama, puro, amável, nisso pensai. Então nós não devemos apenas buscar o que é do alto, mas também pensar, porque é a partir daí que formará as nossas decisões e atitudes. A nossa mente controla o nosso corpo. Se a nossa mente tiver pensamentos agradáveis, honestos, puros, amáveis, vai levar o nosso corpo a praticar essas boas obras. Satanás tenta atacar a mente das pessoas hoje. Não estou dizendo nem só pessoa que está lá endemoniada, pessoa que às vezes está até no manicômio, porque tem muitas pessoas que estão lá que na verdade o problema é mais do que emocional, é espiritual, não é? Não estou nem dizendo só isso, não. O diabo trabalha na mente das pessoas através da mídia. Porque duas entradas que nós temos de pecado ou coisa boa em nós, através da nossa visão e através da nossa audição. A mensagem audiovisual é a mais poderosa, já foi feita pesquisa. A mais poderosa que tem a mensagem audiovisual. Por isso que a televisão tem um poder assim, avassalador sobre as pessoas. E é justamente aí que o maligno, ele semeia a sua semente terrível. Mas o Senhor nos deu o capacete da salvação para proteger a nossa mente dos ataques de Satanás. Não estamos aí à mercê do inimigo. Embora vivendo neste mundo, embora tendo toda a tecnologia ao nosso dispor, nós temos o capacete da salvação, aquele que protege a nossa mente, que não nos deixa ser induzido para o mal através do conselho do ímpio. Por isso o Salmo 1 é claro quanto a isso, né? Nós devemos seguir a palavra do Senhor. Jesus disse, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. E quão grandes serão tais trevas. Segundo, o crente em Cristo Jesus morreu para a carne. Carne na Bíblia, obviamente, vocês sabem, fala-se da natureza humana, caída, vencida pelo pecado. E o versículo 3 que lemos, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando nos convertemos, fomos regenerados, isto é, gerados de novo. Morremos para a velha natureza, para o pecado, para a vida miserável de escravidão. Deixamos essa velha vida, o velho homem, e nos revestimos do novo homem, que é criado segundo Deus para praticar a justiça, a verdade, a honestidade, a pureza, a santidade. Porque na continuidade dessa leitura que vimos, depois se você quiser ler na sua casa, vai falar sobre a santidade. Aliás, eu falei aqui do tema, exortação à santidade e ao amor fraternal. Ele vai trazer aqui diversos versículos, né? Mortificai, pois, os vossos membros, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E tem uma relação enorme aqui de coisas que nós precisamos dizer não. Esse evangelho que se prega aí hoje, vem como está e continua como está, isso não tem base bíblica nunca, irmãos. Evangelho é transformação de vida. A igreja rejeita certos tipos de pessoas. Não, a igreja não rejeita certos tipos de pessoa. A igreja e Cristo e a palavra rejeita certos tipos de conduta, de práticas. Então se eu quiser ir para a igreja e continuar com a mesma vida que eu estava lá no mundo, eu não posso? Claro que não, a menos que você queira ir para o mesmo lugar que você estava indo. Isso é que eu acho incrível, irmãos. A pessoa muitas vezes ele abre mão de uma série de coisas para perseguir o seu objetivo aqui na terra, mas para alcançar, meu irmão, a eternidade, a pessoa não quer abrir mão de nada. Não, eu quero ser crente, eu quero ir para o céu, mas Jesus disse, quem crer em mim, como diz a Escritura,
Não é crer em Jesus como eu entendo, como o padre falou, como o pastor falou, o bispo, não. É como diz a Escritura, é ela que tem a resposta final. Ela é a nossa regra de fé e prática e acabou. Não se discute. Hoje estão querendo traçar outros caminhos, dizendo, olha, precisamos repensar a Bíblia. Precisamos redefinir a Bíblia. Quer dizer, a Bíblia está indefinida para você, pastor? O homem prega a Bíblia, irmão, não é, pastor? Há décadas, século não, há décadas, de repente vem na cabeça dele, essa Bíblia é insuficiente para a atual geração. Será, irmão? Será que a palavra de Deus perdeu o seu efeito? Será que a geração passou à frente da Bíblia? Da palavra de Deus? Será que o nosso Deus é retrógrado? Será que a palavra de Deus é algo, irmão, isso aqui é lá para o começo do século, lá para o começo do milênio, lá quando Jesus, aí valia, mas hoje, olha, a geração está tão avançada que isso aqui está meio que ultrapassado. Quem está ultrapassado somos nós, irmão, ultrapassado na escravidão do pecado. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. A Bíblia é libertadora. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela tem a sua eficácia, não precisa do homem, do intelectual, do sábio, do teólogo, modificar aqui, transformar aqui o pensamento e o objetivo da Bíblia, não, ela fala por si mesma, eu sou apenas um instrumento, eu abro a minha boca e transmito o que está aqui. Quem transforma não é o poder humano, não é o poder da religião, é o poder da palavra que é viva e eficaz. Louvado seja o Senhor. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua palavra transformadora. As nossas velhas vidas, velhas práticas se foram. Somos novas criaturas. Então não pecamos? Não. Nós somos seres falíveis ainda, carentes da palavra. Por isso a ordem, buscai as coisas que são de cima. Senão a gente pode começar a andar para trás de repente. Porque a natureza humana, irmãos, ela não morre e ela não se converte. A sua alma se converte a Cristo, você nasce de novo, você é uma nova criatura, mas a velha natureza continua em você, que a Bíblia chama de carne. E ela não espere que ela vai se converter, não. Você vai, como diz o ditado, matar um leão por dia. Todo dia é dia de enfrentar as oferendas do diabo, o mundanismo que nos cerca, a mídia, como já disse, que está contaminada. Então é uma vigilância contínua. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você está em Cristo, meu amado, descansa no Senhor. Nada, nem ninguém pode tirar você de Cristo. Em João 10, Jesus disse, o Pai é maior do que eu, e ninguém pode tirar as ovelhas da mão do Pai. Somos ovelhas do Senhor, estamos guardados debaixo da promessa e do sangue de Jesus Cristo, que fala mais do que o sangue de Abel. E aí ele diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, aí, e só aí, vocês vão se manifestar juntamente com Ele em glória. Irmãos, o que está reservado para nós, que será revelado em breve ao mundo, olha, se nós pararmos bem para meditarmos, nós não abriremos mão disso por nada dessa vida, nada. E eu lamento muito hoje, muitos cristãos que estão querendo a sua parte já aqui, estão querendo um tapete, um aplauso. O mundo gospel é uma realidade disso. Quanta busca de glória, de aplausos, de fama. Meus irmãos, isso é mundano. Nós não cantamos, nós não pregamos, nós não trabalhamos na casa do Senhor por aplausos. Para alguém bater nas nossas costas, parabéns, pastor, olha, você foi... Eu não quero isso, irmãos. Eu quero a minha glória nesse dia, quando Cristo se manifestar. É aí que eu quero estar, porque a glória que vem do Senhor é incomparavelmente maior do que a glória desse mundo. Para que eu quero isso, irmão? O dinheiro que eu quero é para a sobrevivência minha e da minha família, amém.
Não quero nada além disso. Fuja disso. Poucos dias eu peguei a lista lá dessas bandas gospel aí, qual é o valor que elas cobram? Partiu de R$6.000. Isso aí é troco de café para eles. Sabe qual é o top? 250 mil um show. E é show mesmo, né? Eles não falam mais em culto, em adoração. É o show. 250 mil reais. Não sei se para você é muito, para mim é uma fábula. Irmãos, o que é isso? E é uma coisa assim, não, eu quero hotel de 5 estrelas, eu quero um táxi, um carro para me pegar no aeroporto, o carro tem que ter ar-condicionado. Falar em ar-condicionado, um certo dia o irmão, até um amigo meu, ele falou, rapaz, o pastor não pôde buscar o irmão lá no aeroporto, né? E pediu, vai lá, irmão, com seu carrinho e busca o irmão. Quando o irmão chegou lá, cumprimentou o pastor olhou assim, de cima para baixo, falou, cadê o veículo, meu querido? Ele falou, é esse aqui, pastor. Falou, não, pode ir na frente que eu vou pedir um táxi. Seu carro tem ar-condicionado? Não tem, pastor. Então, filho, vai na frente que eu vou depois. Então, irmãos, isso é lamentável que o ser lavado e remido no sangue de Cristo ainda tem essa mentalidade mundana, ainda está buscando a glória deste mundo. Mas aqui o texto é claro, quando Cristo, que é a nossa vida, nós estamos mortos para o mundo, mortos para nós mesmos, para nossas vontades e tendências pecaminosas, morre para isso. Por isso que Paulo diz, mortificai os vossos corpos que estão na terra. Mortifica isso, irmão. Quando ele se manifestar, aí sim, nós vamos nos manifestar atrás do Senhor Jesus. A glória continuará sendo só para Ele, claro. Não estou dizendo que lá nós vamos ter glória, não. Assim, glória em termos de mérito, né? Eu estou aqui porque eu paguei o preço. Porque tem aqueles irmãos que, né, na sua, não sei qual é o pensamento dele, mas ele bate no peito, irmão, se eu estou aqui, olha, irmãos, eu tenho pagado o preço. Olha, eu pago um preço. Não, quem pagou o preço foi Jesus. O preço foi pago total, cabalmente lá no Calvário. Ah, irmão, mas eu não tenho que sacrificar. Tem, isso é pouco, isso não é nada. Nem fale que isso é sacrifício. Eu tenho vergonha de falar, irmão, eu me sacrifiquei, irmão, para chegar aqui. Olha, enfrentei tanta dificuldade. Irmão, isso não é nada. Tem gente que fica aí, adolescente, na fila, esperando até 1 mês, 2 meses, comprar o ingresso para assistir uma banda que eles curtem. O irmão reclama porque pegou uma garoazinha de casa até aqui, o carro quebrou, furou o pneu, é o inimigo, é o diabo que está furioso. O diabo está sempre furioso, irmão. Só o que resta para ele é fúria. Que ele morra de ódio. Que nós não temos nada a ver com o diabo. Nosso negócio é com Jesus, que é amor, que é salvação e que venceu o diabo lá na cruz do Calvário. Então nada, irmão, é sacrifício. Isso é privilégio, é honra. Quantos gostariam de ter o que você tem, que eu tenho, e não tem? Não é que nós somos melhores, não é que nós merecemos. Não, a misericórdia nos alcançou. A graça chegou à tua vida, querido. Então louve ao Senhor, mesmo na dificuldade, mesmo no desemprego, mesmo na doença. Glória a Deus, que Deus está comigo e em breve Ele há de se manifestar. E eu então me manifestarei juntamente com Ele em glória, para o louvor do seu nome. A ênfase desse versículo, querido, recai sobre a vida que agora levamos diariamente. Antes nossas vidas nos pertenciam, pelo menos achávamos assim, né? Vivíamos para o que é carnal, o que é mundano, mas agora nossas vidas pertencem a Cristo. Agora nossas vidas estão para as realidades espirituais. Viver para Cristo agora significa reunir-se com Ele em breve, esperar a sua manifestação em glória, para sermos como Ele é. A Bíblia diz, né, o apóstolo João, filhinhos, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Meus amados, olha a expectativa do crente, pastor, ver Jesus. Tem gente que está aí sonhando em ver um artista, em ver um esportista aí, seja futebol, seja qualquer outro esporte. Ah, eu sonho em tirar uma foto com fulano de tal. Meu irmão, não sonho com nada disso. O meu sonho é tirar uma foto, não. É viver ao lado de Jesus na eternidade. É contemplá-lo como Ele é. A sua beleza é ímpar.
Ele é perfeito, Ele é meigo, Ele é puro amor. Quando você vira a Cristo, é provável, eu não vou dizer que nós vamos desmaiar, porque estaremos no corpo glorificado, mas, olha, se for nesse corpo aqui, nós não suportaríamos. Se Jesus entrasse aqui na sua glória, cairíamos todos por terra. Isso aconteceu com ninguém menos do que João na ilha de Pátimos. Quando ele viu Jesus, disse, caí como morto, e cair como morto é assim, cai de cara para baixo. Caiu aos pés de Jesus como morto. Se Jesus não toca João, ele estaria morto. Tamanha a glória do Senhor. É isso que nos espera, querido. Então vale a pena pensar nas coisas que são de cima, buscar as coisas que são do alto, considerar-se morto para este mundo. Esse mundo não tem nada para nós, vocês sabem disso. Por isso Paulo diz, eu já estou morto para o mundo e o mundo para mim, porque tem pessoas que ele morreu para o mundo, mas o mundo não morreu para ele. Como é que é isso? Ele morreu para o mundo, quer dizer, o pessoal lá do mundo não considera mais ele como um companheiro, não um amigo. Isso aconteceu comigo, porque eu tive um tempinho que eu dei uma saidinha na adolescência, fiquei meio encantado com essas besteiras, e o mundo então se encantou comigo, e eu me encantei com o mundo, e foi aquela coisa toda, né? Como diz o cantor Sérgio Lopes, né? Quando lá no mundo cheguei, né, fui recebido com flores. O mundo me deu flores quando lá cheguei, diz a canção, né? Eles te abraçam, eles te recebem. Só que quando eu me converti, me reconciliei com Jesus, isso aos 19 anos de idade, aí eu tive um encontro realmente com Jesus, que eu chorei 2 dias, pastor. Mas não conseguia parar. Eu não sei, Jesus me deu um banho de choro, de lágrimas, de alegria, que eu não parava de chorar. Aí o que acontece? O mundo morreu para mim, isto é, eu morri para o mundo me perdeu, não sou mais dele. Agora resta saber se o mundo morreu para mim, porque às vezes você morre para o mundo, você sai de lá, vem para cá, mas o mundo está no seu coração, né? Aquela velha tendência lá dos israelitas no deserto, lá no Egito nós tínhamos peixe, né? Tínhamos pepino, alho poró, eles são bem detalhistas, eles falam mesmo que eles comiam lá e gostavam. Nós vivíamos ao lado das panelas de carne, debaixo do chicote, isso aí não fala, né? Trabalhando trabalhando como escravo, isso eles não comentam. Vida miserável, isso eles não comentam. Sem perspectiva nenhuma, não tinha um palmo de terra que era deles. Agora eles estão caminhando para herdar uma terra que não é deles, com vinho, com plantações, com cidades formadas, e eles estão com saudade do Egito. Que Deus nos guarde, que nós tenhamos morrido para o mundo e o mundo morrido para nós. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Está escondida. E lá, meu amado, de lá ninguém tira você. Não tem capeta, não tem projeto diabólico, não tem mundanismo que tira você da vida tua escondida em Cristo com Deus. Está guardado, a sua herança está preservada. Pedro diz que ela não pode murchar, é uma herança que não falha. A herança aqui da terra, as coisas podem dar errado, você aplicar mal o seu dinheiro, perder tudo da noite para o dia. Agora a tua herança eterna, meu irmão, não tem quem toma de você, é sua. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu louvo a Deus por essa viva esperança. E finalizando, embora a doutrina correta e vidas santas sejam parte essencial da redenção, é a comunhão com Cristo e o amor a Ele como pessoa que devem ocupar a posição central em nossa vida. Doutrina, sã doutrina é essencial, óbvio que é. Mas o amor a Cristo e a comunhão com Ele, o relacionamento com Ele, isso tem que ser parte central da minha e da sua vida. Se você não está vivendo isso, busque isso em nome de Jesus. Busque comunhão. Isso alimenta a nossa alma. Isso nos faz caminhar mais suave nesse deserto. Porque nós vamos ter que atravessar esse deserto. Não tem atalho. É engraçado que o caminho do Egito para Israel, seguindo a rota dos filisteus, eram 15 dias de viagem, gente. Sabe quanto tempo o povo levou para chegar em Cades Barneia? 1 ano. 1 ano. E ainda estaria ótimo, estaria de bom tamanho, se eles não me aprontassem o que aprontou. Moisés fala, vai lá espiar a terra e volta para a gente invadir e tomar. É nosso, Deus falou que é nosso, vamos lá.
Quando volta, você sabe a história. Não, pelo amor de Deus, não vamos entrar, não vamos entrar. Deus quer nos matar. Deus falou, tá bom. Pode voltar todo mundo. E não é para o Egito, não. Para o deserto. 39 anos de castigo, irmão. Com mais um que já tinham caminhado, 40. Tinha como ir no atalho? Tinha como tomar outro caminho no deserto? Quem conhece qual a direção que está no deserto? Hoje tem bússola, mas na época não tinha. Seguir para onde? Só onde a nuvem indicasse. Só onde a nuvem indicasse. Não tem atalho. Temos que atravessar o deserto. Hoje também não é diferente. Não temos atalho. Não temos boa vida. É o deserto mesmo. É pauleira mesmo. Mas de uma coisa tenha certeza. A nova cidade te aguarda. E você vai entrar por ela pelas portas. Você não vai subir pela muralha, não vai fazer um túnel, nada disso. Vai entrar triunfante pelas portas da nova Jerusalém celestial que nos aguarda. Amém, amado? Por gentileza, se coloque de pé. Quero orar com você.